Fala turma, tudo bem? Aqui é o Thiago Moura do AgraBio. Estamos começando mais um episódio aqui direto da nossa casa em Ribeirão Preto, São Paulo. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que trabalha com uma cultura bem diferente, um parceiro, um cliente, Leonardo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Thiago. Eu que agradeço. Beleza, pessoal? Gente, o Leonardo é um profissional incrível que eu tenho o prazer de atender ali na região de Atibaia, Bragança Paulista. E ele é um produtor de rosas. Primeira vez que a gente recebe um produtor de rosas aqui, sabia? Maravilha, hein? Não são muitos, então acredito que sim. Então você já sabe que a gente tem muitas curiosidades aqui para conversar. Eu vou deixar o Leonardo falar, mas já adianto aqui que eles são referência ali em manejo na agricultura regenerativa, né, Leonardo? É, a gente tem um histórico bacana aí, que meu pai iniciou esse projeto aí de rosa já tem 1970, né? Hum. E nessa longa caminhada, a questão dos biológicos, as questões naturais, a questão da terra, sempre andou muito com meu pai, né? E com a cultura, né? Não, interessantíssimo. Então, Léo, conta um pouquinho da história. Primeiro, se apresenta para a turma aí. Bom, pessoal, eu sou Leonardo Saito, filho do Chico Saito, né? O Francisco Saito. A gente é lá de Atibaia, né? E meu pai, igual eu falei, né? Em 1970 ele iniciou a produção de rosas, né? E uma coisa muito pequena, muito amadora, mas com muita garra, energia, força. Hoje, com 55 anos de produção de rosa, né? Eu sou aí a segunda geração da família, né? Na produção de rosas. Estou há mais ou menos 10 anos, né? Eu tive um período que eu saí da empresa. E nessa segunda etapa da empresa, hoje eu que acabo encabeçando a parte da produção da Santa Rosa. E assim, a minha formação, eu sempre gostei muito da roça, né? Então a gente nasceu, morou no sítio, viemos para a cidade, mas aquele gosto da roça, das pessoas, do ambiente, sempre ficou comigo. Então, eu acabei decidindo fazer faculdade, eu acabei fazendo Exalc. Eu fiz florestal, na verdade, Uhum. né? Mas no final das contas, eu acabei voltando para fazenda, né? Onde meu pai fez o convite, se eu não tinha interesse de cuidar da fazenda. E diante desse desafio, acabei indo para Santa Rosa. Né? E é interessante falar que às vezes o pessoal acha que produzir rosa é aquela casa de vidro, né? É tudo certinho, tudo limpinho. Gente, não é bem assim, tá? Como vocês sabem, eu trabalho muito com cana-de-açúcar, biológico, obviamente, em várias culturas, mas meu foco maior é cana, citros e café. E tenho atendido, tenho a oportunidade de conhecer fazendas como a do Léo aí de rosas, né? Fazendas grandes. E a gente vê lá que o operacional é bem bruto, né? Não tem nada dessa questão de casinha de vida, tudo arrumado, né? Maquinário para lá, Não, maquinário para cá. E é um dia a dia bem árduo, né, Léo? Hoje vocês têm uma mão de obra grande dentro da fazenda, né? Para a atuar gente isso. tem bastante funcionário lá dentro, né? E assim, a questão do operacional, igual você falou, né? Todo mundo imagina, pô, que bonito que deve ser trabalhar com rosa. De fato, ele é bonito, é uma cultura muito nobre, é um trabalho nobre, né? Porque é um trabalho artesanal. Uhum. Mas assim, dito da mão de obra artesanal, então assim, requer muita mão de obra e um trabalho muito minucioso, onde a gente massa barro de fato, a gente mexe com terra, mexe com Literalmente barro, mato, literalmente. literalmente barro. A gente soa bastante, trabalha debaixo de sol, dentro de estufa, é quente, mas é o que a gente gosta, né? Não, excelente, muito bonito lá. Eu trabalho, já te falei isso, parabéns pelo trabalho lá, é referência no Brasil, não é à toa. E Léo, conta um pouquinho, vamos começar um pouquinho pelo mercado, né? Vamos. Como que funciona esse mercado de rosa? Qual que é a dinâmica? Né? Como que é a cadeia desse mercado hoje? Hoje é um mercado muito promissor, porque assim, dado essas dificuldades, adversidades que a gente tem para produzir a rosa, né, para ter o produto final, a gente não tem, é muito difícil a gente ter novos players no mercado de rosa de corte, né? Uhum. E hoje dentro da fazenda, né, a gente tem a nossa produção lá, é
é um case de sucessão familiar. E a empresa hoje, ela tem um mercado, graças a Deus, a gente fornece para a cooperativa Vering de Olambra, né? Uhum. E tudo que a gente produz lá dentro da fazenda, ele já é direto enviado para a cooperativa em Olambra. E de lá é comercializado, é feito todo o trabalho de vendas, né, e distribuição para os atacadistas, que aí sim eles vão distribuir para todo o Brasil. Entendi. Então tem rosa lá no Rio Grande do Sul, Oeste Paulista, litoral brasileiro, lá para cima, Que vocês produzem lá em Atibaia. produz em Atibaia. Tá, ô Léo, Exatamente. e hoje, por exemplo, qual que são as dificuldades desse mercado hoje, o obstáculo? Você falou que é difícil entrar, né? Ter novos, né? Você brincou ali, são poucos produtores de rosa. Por que que são poucos, né? Eu sei que tem Sim. respostas óbvias para isso, mas se você tiver alguma característica do mercado em si para contextualizar essa pergunta, seria interessante. A rosa, na verdade, ela é uma planta que você arquiteta ela. Para você arquitetar essa planta, a gente tem que treinar os nossos colaboradores para fazer manejo de poda, manejo de adubação, alguns manejos manuais realmente, cuidados, né? Pragas, doenças, adubação, irrigação. Para fazer todo esse treinamento de equipe é o que leva tempo. E a gente tem funcionários lá dentro do sítio. Posso falar que 80% dos funcionários têm mais de 5 anos. Entendi. Né? Então, assim, tem funcionários lá que tem mais tempo de casa do que eu de vida, né? Entendi. Então, a Que é o que é gente... raridade hoje no Brasil, É quando uma se trata de raridade. qualquer negócio, né? É, A escassez de mão de obra, a questão do turnover é muito alta no Brasil hoje, né? No sim, mundo, né? sim, sim. Então, assim, para começar, nosso tendão de Aquiles, né? Acho que da grande maioria dos empresários, está relacionada à mão de obra. Uhum, Então, assim, a nossa mão de obra é muito boa. Né? O uhum. pessoal realmente acorda cedo para trabalhar, sabe o que faz. Quando tem dúvida, a gente consegue orientar, a gente consegue treinar sem grandes dificuldades. Dificuldade tem, mas eu tenho a impressão que é diferente lá na Santa Rosa, no sítio, do que com alguns colegas que estão talvez na cidade, não sei, né? Uhum. Ô, Léo, e em relação ao mercado, né? Você até brincou ali em relação a. A gente falou um pouco de mercado. Qual que é o tamanho desse mercado de rosas hoje no Brasil? Hoje é um mercado assim que a gente tem agricultura familiar, então tem pequenos sítios, né? Como a gente tem grandes sítios, estima-se ali em torno de 500 hectares, talvez o que está dentro de estufa 200 hectares. E assim, boa parte desses que estão em estufa estão dentro das cooperativas, né? Uhum. Então a gente tem a cooperativa Veiling de Olambra, a gente tem a Cooperflora, que também está em Olambra, e aí outros mercados, né? Ceagesp, Ceaflor, Cadeg, que é lá no Rio, e entre outros, né? Mas o forte são as cooperativas, né? Pelo que você sempre fala aí. Hoje, E o formato tradicional desse aí é 100% dessa forma? Que nem a o, da Velen? então, o Veiling tem uma questão que ela tem o leilão das flores, né? Uhum. Flores e plantas ornamentais, né? Então, assim, é um mercado extremamente dinâmico e oferta muita variedade, né? Então, assim, não tem só flor de corte. É, tem flor em vaso, folhagem, tem arbustos. Então, assim, é diversificado, assim, bem diversificado. Cooperflora, eles são bem especialistas na flor de corte. Tem vaso também, mas são mais especialistas na flor de corte, né? Entendi. Ô, Léo, e me fala uma coisa. Quando a gente a gente depende muito na Rosa em questão de importar tecnologia, importar não, trazer tecnologias, na verdade, né? Sim, a gente depende muito dessa questão da tecnologia, porque assim, igual a gente falou, né, que o maior gargalo do agro é a mão de obra. Então, quanto mais tecnologia a gente conseguir avançar, de fato ajuda muito. Né? A gente vê que só o fato de a gente ter trator e ter, por exemplo, o atomizador ou turbo que a gente fala, né, ele já ajuda a auxiliar na questão de pulverização. Mas vem de fora isso, ou não, aqui do Brasil. Já tem empresas aqui no Brasil que Tá. fornecem. Mas, assim, aí a questão do que vem de fora, né? Que nem na Rosa, a gente fala sobre maquinários para nos auxiliar no processo de montagem do produto. É o Uhum. pacote da Rosa mesmo, né?
Hoje a gente não tem nenhuma empresa que consegue fazer isso. Então a gente está tentando arranjar empresas que possam fazer, ter um trabalho aqui, ali e tal, tudo. E assim, isso é um ponto interessante que aí começa a ter a união dos produtores para Uhum. poder. Opa, tem uma causa comum ali, que assim, a gente tem uma dor muito comum de todos, que é o quê? A falta de mão de obra. Uhum. Então, peraí, produtores, vamos lá, vamos conversar, vamos ver que tipo de maquinário a gente pode ir. Então, assim, existe uma organização de grupos de produtores de flores. Não falo só da rosa, tem grupos de austromélia, grupos de Uhum. crisântemo, e cada um tem o seu grupo e a forma de organizar. E um desses movimentos é que o pessoal está indo para a Holanda para ver como é que essa tecnologia está trazendo para cá, ver o que a gente consegue adaptar. Então, esse movimento a gente está tendo também, né? Entendi. Então, existe essa. É mais a questão do maquinário em si, né? A questão de Sim. genética, melhoramento genético, variedades, isso aqui a gente tem dentro de casa ou não? Tem, mas é todo material que vem de fora. São empresas Entendi. francesas, alemãs, holandesas. A grande maioria estão sediadas na Holanda. E de lá eles trazem material para cá, ou seja, Colômbia, Equador. Entendi. E a gente sempre brinca, né? Nós que somos casados, temos eh, a tradição, né? O costume de entregar, né, flores para as mulheres, né? E todo mundo fala das rosas Sim, colombianas. E você é um produtor da rosa tipo colombiana, né? Então, uma curiosidade aí, como que sim. funciona essa questão da rosa colombiana, tipo colombiana, como que é? A rosa colombiana, né? Ela é muito famosa porque são hastes longas, grossas, Uhum, folhas aquelas verdes bem escuras, grandes. Botões também são bem grandes também, né? Então, aquilo realmente atrai, chama, né? enche os olhos. Enche os olhos. E a gente fala que é tipo colombiana, porque as espécies, as variedades são as mesmas do que a gente tem lá na Colômbia e Equador. Hoje é a referência, né, mundial. Só que o nosso clima, a condição climática e a região onde a gente está é completamente diferente. Que a gente pega a Colômbia, altitude de 2.000, 2.500 metros, 2.800 metros. Você está lá na Cordilheira dos Andes, né? Uhum, E aí você tem solos vulcânicos, água de degelo, que é uma água de excelentíssima qualidade. uhum, Né? A altitude já fala qualidade de luminosidade também, uhum, estabilidade climática. E aí, quando a gente vem para nossa região, num clima tropical, onde a gente tem verão e inverno, né? É um verão castigado pelo... O comprimento do dia é longo. Quantidade de lux elevada. uhum, Temperatura elevada. Chuvas. E aí você tem um inverno, né? Que é seco, o dia é curto. uhum. Então a planta dá uma hibernada. E aí o que a gente tem no nosso produto do tipo colombiano? A rosa não entra na mesma qualidade que tem na Colômbia. Então, assim, a gente tem a rosa importada e tem a rosa nacional no mercado brasileiro. Né? Mas essa qualidade que você fala é mais visual. A produtividade. Produtividade, né? Nos dois. Nos dois. A Mas tem gente um impacto maior em um e outro, não? tem. A importada, ela tem uma qualidade muito superior, mas um custo também muito Muito superior. superior, Sim. né? E assim, o trajeto dela vir para cá, ela é embarcada no avião. Então, como ela vai chegar aqui também é uma questão que os importadores têm uma dificuldade com a alfândega aqui. Porque chega o lote aqui, tem que averiguar se está tudo ok, e aí que faz aquela quebra da cadeia de frios. Uhum. Né? Então, isso pode ser um problema de qualidade. Mas a gente está falando da rosa que está vindo do melhor lugar do mundo com a melhor qualidade. Então, é uma rosa que geralmente ela vem muito boa. Entendi. E o produto brasileiro, ela sofre as intempéries de um país tropical, né? Então, assim, é um produto que atende 100% o mercado brasileiro. Se tivesse mais produtores, tem espaço para esse mercado, né? Entendi, Léo. Ô, Léo, e falando mais da planta em si, né? Como funciona o ciclo da rosa aí? Ela você é de quanto tempo? Questão de produção, colheita? Ela é uma planta que a gente fala assim de 4 a 20 anos, né? De planta. Então, ela fica perene lá no solo. Uhum. Intervalo de colheita de... Para fazer a formação da planta, ela demora mais ou menos 6 meses, né? Esse é o tempo que eu demoro lá na Santa Rosa. Uhum. E
primeira colheita, né? Assim que a gente começa as primeiras colheitas, se for no verão, aí o intervalo é mais curto, porque é quente, a planta acelera o metabolismo. Então, a cada 45 dias eu tenho um ciclo de corte. E no inverno, no período mais crítico, chega a dar quase 70 dias. 70 dias. Então, ela demora mais para a entre safra. Tenho aproximadamente 6 colheitas no ano. 6 colheitas no ano. Sim. Nossa, cara, que legal. É um dinamismo bem grande dentro da propriedade, então, né? Ô, Ah, Léo, dinâmico. e me fala uma coisa, como que é? Você tem, lá na fazenda, você tem uma variedade, é isso? Que vocês têm exclusividade no É Brasil, é isso? exclusividade de mercado. Como chama a variedade? A gente tem algumas, a gente tem as rosas colombianas, né? O standard, né? Que a gente fala. E a gente teve o lançamento da Lola, que é tipo uma marsala. O pessoal fala assim, nossa, parece uma rosa colombiana. Não, é produzida lá em Atibaia. Tem a Hermosa, que também foi um lançamento que a gente fez na época, o pós-pandemia, que é uma cor de rosa, tão nostálgica. E hoje, atualmente, né, a exclusividade ela tem um tempo, ela tem um prazo. Porque o produtor investe em testes. Eu acompanhei a grande maioria desses testes, né, de variedades. E, assim, é muito complicado porque a gente olha o catálogo e tenta decidir pelo catálogo. A gente vai visitar um showroom, que a gente tem em Andradas lá, vários sítios que tem o showroom. A gente escolhe a variedade, traz para o sítio, faz o teste, até contei para você que essa variedade que a gente tem hoje, exclusividade, chama Floriana, uma spray branca. É uma rosa spray branca, são vários Não, que é linda, por botõezinhos, né? sinal, muito bonita. E a gente demorou ali quase 8 anos para poder colocar ela no mercado, Nossa, né? Então, e dem- ela tá com a gente tem uns 3 anos já. E assim, a entendi. gente está aumentando a produtividade dela. Esse ano a gente conseguiu consolidar o mercado dela e ficou muito positivo, muito bacana. O pessoal adorou. Produto mandado para o Brasil inteiro. Vários casamentos, assim, nossa, O mercado principal maravilhoso. hoje que a cooperativa vende é mais questão de decoração? Decorativa? Ou não? Eu acho que o pós-pandemia ele ajudou a diversificar bastante. Logicamente que a decoração é o mercado mais forte que existe, né? Se a gente pensar na quantidade de casamentos que existem, né? E a rosa é o tradicional, vamos Sim. falar, né? Tem, não digo todos, mas uma grande maioria faz a questão de ter rosa Uhum. no casamento, que seja no buquê da noiva, arranjos, tudo mais. Mas ele é muito oferecido como buquês, né? A gente pega, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Ah, Namorados, essas datas comemorativas. Então, são aniversário. decoração e datas comemorativas. São maior Sim. demanda, vamos falar assim, do De mercado. fato, o mercado ele tem uma demanda muito grande, né? Interessante. Ô, Léo, e partindo para o manejo ali, partindo para os bioinsumos, né? A gente está no AgroEbio, né? Sim, A Fazenda Santa Rosa, ela com certeza é bio, porque eu tive lá. Nós estamos fazendo um trabalho lá, pessoal, com macrobiológico interessante, com crisopídeo, predadores, né? Vamos testar algumas coisas agora em relação a parasitoides e a questão do microbiológico também, né, Léo? sim. E me fala aí como começou isso aí, como foi essa história na fazenda? Meu pai, quando começou a fazer o mercado de Ceasa, lá ele teve a oportunidade de conversar com muitos da colônia japonesa. E existe a técnica do bokashi, Uhum. que ele pega fungos e bactérias da natureza e traz para dentro da produção, né? E quando meu pai começou a fazer esse trabalho, a roseira começou a melhorar. Mas qual que é o contexto de por que melhorar? Porque quando meu pai começou a plantar rosa, os primeiros anos, quando aquela terra, aquele local é desbravado, né? Os primeiros anos vai muito bem, porque ele tem aquele equilíbrio da natureza. Tem. Existia uma mata, existia né, um equilíbrio naquele local. E quando você põe uma monocultura ano após ano, a tendência é que o pessoal fala, a terra ficou cansada, o solo ficou isso, aquilo, tal, tudo. Mas como que é feita a reposição? A reposição é só química? Como é que está a parte física, a parte biológica, né? E naquela época, então meu pai conversando sobre as técnicas japonesas, surgiu essa questão do bokashi. Então, esse foi o primeiro momento. E a gente está falando de um trabalho que Meu pai tem 55 anos de produção de rosa, né? Mas essa conversa do meu pai foram, né, várias décadas que ele foi aperfeiçoando. E aí, justamente acreditando nessa questão
do bocashi, né? Do biológico, é que a gente iniciou um projeto com o predador do ácaro, né? Do ácaro rajado. As duas primeiras colheitas, o pessoal fala assim que devastou a produção, mas era mais ou menos o time que o pessoal falava que tinha que esperar, aguardar, para que o predador também se adaptasse, a planta também se desintoxicasse, e aí o predador começasse a fazer o efeito. E por muitos anos esse trabalho foi muito bom, muito positivo, né? Na verdade, a gente tem ainda esse trabalho com o predador, e é uma vantagem tão grande, porque meu pai, eu lembro quando lançava produtos, ele comprava para o ano inteiro, né? Fazia a compra do ano. Então, assim, era um investimento extremamente elevado e é um produto químico, né? Então, assim, existe um risco de fitotoxidez, porque a gente pega, né, um clima tropical. De repente tá um baita de um calor, né? Tá muito seco. Então, existem riscos, né, de você acabar queimando. A gente sabe que os inseticidas hoje, a chance de dar uma fitotoxidez na planta é elevada. E aí, a partir do momento que a gente trabalha com essa parte de questão de biológicos, né? A gente tira essa pressão química, né? É, e quando você, por exemplo, essa questão química, né? Não só pensando na parte aérea, mas o mesmo conceito da monocultura também, né? Você tem a questão do desequilíbrio, você está trazendo um desequilíbrio. No caso do químico, né? Você pode muito bem. É comum, você já relatou para mim, eu já tive em outras propriedades de outras culturas também a mesma coisa. Você usar talvez algo que não é seletivo ou não tão seletivo, você elimina um Sim, problema, mas traz outro, né? sim. Por exemplo, na rosa, que a gente estava conversando, elimina o tríplice, mas traz o ácaro. E a questão do solo, né? Quando você coloca uma monocultura, a cultura em si, ela está selecionando ali a microbiota dela, né? Então, essa questão de você enriquecer, voltar, né? Regenerar, que a gente chama a microbiota, ela é de suma importância, até pela questão da raiz, né? Sim, E a gente estava sim. conversando mais cedo sobre o shelf life, né? Sobre o tempo de prateleira que tem os seus produtos, suas rosas, né? E muito você acredita que é pela essa questão desse manejo mais regenerativo dentro do solo, correto? Sim, de fato. E esse trabalho do bokashi, é, a gente multiplicou também para compostagem que a gente faz. A gente faz 2 aplicações anuais de cada um desses 2 produtos, né? Uhum. E a gente mesmo trabalha, a gente formula, eu faço o controle de qualidade dessas formulações aí, né? Do bokashi e da compostagem que a gente tem. E eu falo assim que mais de 95% da nossa adubação é a base de compostagens. Então, Uhum. assim, se eu utilizar 2,5 sacos de adubo por mês, às vezes eu chego a usar 5 sacos em 13 hectares ali de produção de rosa. É muito, né? Uhum. Então, assim, se a gente comparar com outros colegas produtores, eu não uso quase nada, é um chorinho só. Então, eu tenho uma associação de compostagens com o químico que dá um resultado muito Uhum. excelente. Uhum. E aí, falando sobre o shelf life, os nossos clientes, né, preferencialmente, a gente pega regiões mais longe, regiões litorâneas. A gente tem muito litoral, a gente pega ali Espírito Santo, sobe lá para Bahia, Uhum. Pernambuco, Natal, Belém do Pará. E assim, o que a gente tem no litoral muito comum, né? Quente e úmido. Quente e úmido. E aí a gente tem um nome muito forte, justamente pela nossa flor ela durar bastante, né? Entendi. Então, assim, os nossos clientes, a grande maioria estão distantes. A região centro-oeste, Manaus também é despachado por avião. A gente vê, principalmente às vezes em culturas de grandes áreas, né? Um pouco o pessoal não conseguir visualizar ou também não ligar tanto às vezes para essa questão do solo, né? Microbiota e tudo mais. E você coloca também, adiciona outros agentes, né? Outros agentes biológicos Sim, fora o bocashi. sim. Hoje, um tricoderma, um mix de bacilos, como que funciona? A gente tem um trabalho com tricoderma já há muito tempo. O tricoderma, ele é bem agressivo, né? A questão da multiplicação, ela é muito rápida. Uhum. E a gente percebe, assim, que toda vez que eu faço a aplicação, a infestação, a pressão de tríplice, de ácaro, por exemplo, ou alguma doença, ela diminui muito. E a impressão que a gente tem, assim, porque ele não age diretamente nessas pragas, né? Ou Não. doenças.
Mas é a sanidade da planta que fica tão positiva que as doenças e as pragas, elas diminuem a eficiência. A planta suporta mais também, né? Até questão, a gente vê Sim, muito isso também em questão de tempo de estresse, né? Quando você coloca, né? Você falou mix de bacilos, um bacilos, né? Um agente, e até o tricoderma, ele auxilia muito na questão do enraizamento, na questão da deixar um solo mais supressivo. E isso aí tudo vai ajudar a planta a ter mais vigor para suportar estresse, seja climático, seja por questão de ataque de praga. sim. E, e você colocando isso, você tem problema de nematóide lá? Não. No sítio deve ter uma planta ou outra lá que a gente tem Sim, um problema. Mas assim, se a gente pegar no talhão lá nas áreas, um índice não, baixo. muito baixo. Não é uma coisa que me preocupa, não. Pois é. Então, pessoal, olha que legal. Você une essa questão, você acaba transformando o solo, regenerando ele para ter um solo expressivo. Você evita, né, também, você está tomando espaço de patógenos, de pragas, né, por exemplo, nematóide, e também trazendo dinâmicas do solo, que esses agentes biológicos eles vão gerar metabólitos ali, nessa dinâmica que eles têm entre eles, que podem matar nematóide ou afastar ele Sim, da rizosfera, ele, vamos falar assim, né? Então, muito pelo esse manejo 360 em relação à microbiota. sim. Você enxerga dessa forma também, Léo, não? A gente enxerga. É um trabalho que, assim, trabalho de formiguinha, né? Então, assim, vamos falar assim, é 1% de trabalho daqui, com 1% de lá, mais 1%, e isso vai se somando, né? Uhum. Se somando não, vai se multiplicando. E aí, ao final, no conjunto, quando você fecha todo o pacote, você tem um resultado ali que pode ser, vamos falar assim, 10%, que é um excelente número, tá? É Uhum. 10% a mais de durabilidade, que é um dado que o pessoal chega a comentar, Léo, pô, a rosa lá da Santa Rosa durou mais, pô, tem um mercado aqui, levei lá pro Ceasa, deixei na segunda, deixei na quinta-feira e às vezes na segunda-feira tá lá de novo, o mesmo produto, fala, pô, legal, que Legal. bom, Isso é isso é muito legal. bom. Né? Pessoal que, viajei lá pra Bahia, tal, tudo, pô, Léo, sobrou a rosa lá, eu levei para casa. Espírito Santo, levei lá, pô, Léo, durou outro final de semana. Teve situações assim. Então, assim, não é só da porteira para dentro que a gente ganha, né? Da porteira para fora também a gente ganha muito com isso, né? Sim. Credibilidade do cliente, né? Isso chama atenção também, é uma conversa que a gente estava tendo mais cedo, né, Léo? E dividindo com a turma aqui, quando a gente vai fazer um manejo biológico, né, seja para praga, seja no solo, a gente enxerga muito assim, produziu quanto a mais, ou diminuiu quanto a mais de praga e tudo mais, mas tem algumas coisas que a gente tem que se atentar e que vai culminar nisso aí que você falou. Por exemplo, a gente faz um controle de praga voltado a microbiológico. Se a gente mantém a mesma população de praga comparada a outra área, e você não aplicou químico, por exemplo, você só diminuiu uma aplicação ou espaçou mais a aplicação, que no final vai dar no mesmo, você nota, eu já notei em algumas culturas, né? E pelo que você falou, você concorda com esse tipo de coisa, você nota a questão do vigor da planta, né? Afeta menos a fisiologia da planta. Completamente. A gente teve, eu posso falar que nessa trajetória que quando eu iniciei a Santa Rosa, trabalho em 2011, 2012, né? A gente tinha um ritmo de pulverização. A gente teve um período, quando teve a seca de 2014 para 2015. Ali acho que foi vou falar que foi o fundo do poço em relação à questão de aplicação de defensivos dentro da Uhum, Santa Rosa. uhum, A gente chegava a fazer 5 aplicações na semana e foi um período muito, muito duro, assim, né? E a gente percebia que a gente ficava desgastado como equipe, porque eu também participo às vezes, da pulverização com os funcionários. E quando a gente começou a reduzir o número de aplicações, que nem hoje, nesse período agora, a gente está com 2 aplicações semanais. É uma uhum, média ali. Então, assim, a gente percebe que... E o uso dos biológicos, assim, ele evita de eu usar com mais um químico. Por uhum. exemplo, eu reduzo o número de ovicida. Aquele preventivo. Ou aquele de choque. Você diminui esse tipo de situação. Nossa, o quanto a planta responde em termos de qualidade, vigor, brotação. É diferente. É Coloração. sensacional. Exatamente. Coloração é fato. Eu tive a experiência de ver dois casos, né? A questão da fisiologia mesmo, né? Em área que teve menos aplicação de químico no tomate, que eu dividi com você também. A questão da planta ter mais cor, né? O fruto tá mais bonito assim, né? A gente não mediu
em relação a nutrientes, a parte nutricional, a gente não mediu, mas era visível isso. E a questão, uma propriedade laranja, se eu não me engano, é a questão de abelha, presença de abelha. Então isso, e a gente sabe que existem, né, manejos que a gente coloca X caixas de abelha por hectare e vai produzir X a mais, né? Existe essa correlação. Então, os efeitos, né, do biológico também, e do manejo em si, né, não só biológico, a gente pode colocar algumas culturas que têm manejos físicos, né, até se ter o exemplo do algodão, que usa uma máquina e tudo mais, por questão do bico do algodoeiro, a gente precisa enxergar também isso, porque isso aí vai levar maior shelf life também, no seu caso, né, mas em outras Sim, culturas, maior produtividade também, né, a questão da sanidade do fruto no mercado, se for uma fruta, o visual dela vai chamar mais atenção, você acaba sendo o fornecedor mais preferido ali, né, mais favorito. E eu tive sim. essa oportunidade de ver também isso aí. Você acha que dá para medir isso lá? Como que você vê isso aí? Fica muito complexo? Eu, é bem complexo. O que a gente tem, assim, que a gente compara, por exemplo, a gente tem um período de estiagem. Então a gente começa a comparar com alguns colegas produtores de Atibaia. A gente também compara com os nossos colegas de Minas também. Enfim, a gente tem reuniões periódicas também para decidir como que tá a situação, como é que tá a produção, como é que tá indo. A gente faz visitas técnicas, né? Porque a gente Uhum, troca muita informação. uhum, Essa cooperação entre os nossos colegas produtores, assim, é muito bom, graças a Deus, né? Então, assim, a gente começa a ter os parâmetros. Pô, mas por que lá entra tão forte a questão da praga ou da doença? Por que na época de chuvas, entra uma doença de umidade tão agressiva daquele jeito? Então, a gente começa a fazer esses comparativos. A gente vê um trabalho de um de outro. E a gente começa a perceber que, Léo, comecei a usar lá uma compostagem, pô, ficou legal. uhum. Ou tem um trabalho de biológico, Léo, testa isso daqui. A gente vai testando uma coisa ou outra, a gente começa a perceber que, eu usava 2 pulverizações lá de inseticida na semana. Opa, eu reduzi. Consigo dar mais foco no fungicida. Aí daqui a pouco você nem o fungicida você começa a reduzir. Você fala, pô, eu faço o básico do básico. Uhum, Eu começo a entrar não só com choque, choque é uma bomba, né? uhum. Então a gente começa a entrar com produtos preventivos, que são mais maleáveis, né? Sim, e essa cooperação, até é isso que você está fazendo isso aqui hoje, né? Vindo aqui, abrindo um pouco das informações aí que você utiliza aí, Léo. É interessante, né? A gente estava conversando sobre cooperação do mercado, né? E a gente vê que cooperação em qualquer mercado, ela eleva o nível de mercado e eleva o ganho de quem participa desse mercado, né? Sim, O sim. que você acha sobre isso? Eu tenho muito a agradecer a cooperativa onde a gente participa hoje, né? Que é a VL. Mas, assim, pelos colegas que a gente tem lá, e não só lá dentro dessa cooperativa, mas colegas produtores, não só da rosa, mas de outras culturas também. A gente estava conversando entre alguns colegas de rosa, né? Produtor de rosa, que é muito mais fácil ter um produtor quebrando hoje do que um player novo Uhum, no mundo da rosa. E é muito triste essa situação, porque a gente é muito carente de informação, né? São pouquíssimos produtores de rosa hoje no Brasil. Então, qualquer informação que a gente consegue compartilhar, a gente ganha anos de velocidade naquela técnica ou naquela tecnologia. Eu trabalhei por muito tempo dentro da Santa Rosa, fazendo teste de produtos defensivos na fazenda. E assim, eu avaliava muito a eficiência e a fitotoxidez, uhum, né? Esse teste de variedades também. Então, o que que dava certo como produto interno, da porteira para dentro. E aí, a porteira para fora era outra situação. Então, tinha coisa que eu testava lá e não ia bem no mercado. E da mesma forma, em relação aos químicos. Pô, como é que ele se comportava, aquele químico? Então, durante 2 meses, eu tinha que acompanhar qual que era o efeito residual daquele químico na rosa. E não adiantava o pessoal falar assim, não, mas na begônia era desse jeito. No morango, não, mas a rosa é diferente. A rosa tinha que acompanhar, né, como que ela ia se comportar. uhum. Então, assim, essa questão da cooperação, né, inclusive esse ano é o ano internacional do cooperativismo, né, Sim. é um tema extremamente importante que nós do agronegócio a gente tem que multiplicar isso, né? Não é uma questão de falar assim que você é meu concorrente,
fecha o porteiro, levanta ali. Não, isso aí é ruim pro mercado, né? Qualquer mercado hoje a gente vê com uma cooperação. Obviamente, todo mundo tem seus, vamos falar, os seus segredos comerciais, mercadológicos, É, né? Que te dão uma vantagem ou não. sim, Mas tem não existe um mercado sem um nível básico de cooperação, um mercado forte, né? sim. E você vê, né, que justamente pelo fato de eu ter tido a oportunidade de grandes colegas de apresentar formas de trabalhar, que a gente consegue entrar numa escalada assim de evolução, né, muito positiva, né? Então, eu estar aqui hoje com você é porque abriram essas portas para a gente chegar até onde a gente chegou, Não, sim, né? excelente, cara. Bom, Léo, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por estar Opa, aqui. Eu sei que você, se a gente fosse esmiuçar o tema rosa aqui, a gente poderia fazer por algumas horas no episódio, né? rapaz, Mas eu estarei lá de volta na fazenda. A gente vai gravar alguma coisa lá também e mostrar ali na prática para a turma o que nós falamos aqui. E deixa um último recado para a turma do AgraBio. O que que você gostaria de passar de mensagem aí para o pessoal? eu falei um pouco sobre essa questão de cooperar, né? Isso de fato é um assunto que nós do agro a gente tem que fortalecer bastante a questão do cooperativismo, né? A gente tem a possibilidade de ir muito longe quando a gente tem vários colegas trabalhando em conjunto, né? Então acho que esse é um dos principais aí. E você vê que já o tema, né? Agro é bio. A gente começa a perceber que isso dá longevidade, dá saúde, né? Até muitas vezes eu que faço a pulverização junto com os funcionários da Santa Rosa, tenho essa imagem de que como que eu posso pedir para o meu funcionário aplicar um produto que eu não vou estar lá junto com eles aplicando. Então, assim, até na questão da nossa saúde, né, é extremamente importante, né? A gente não fala só da saúde da planta, do solo, do local, mas a gente fala sobre a gente também, né? Então, Das isso é pessoas. extremamente importante. E se for falar que isso tem uma pegada só da natureza, isso, aquilo, não, isso tem uma vantagem comercial, econômica, que é extremamente rentável. Você tem uma garantia de qualidade, um cliente que vai falar assim, não, seu produto é bom, ele atesta, ele fala, é bacana, ele dura, ele aguenta, então é muito positivo, né? Não, com certeza. É a sustentabilidade que a gente fala, né? A sustentabilidade não só natureza, mas sustentabilidade de negócio, Sim, sustentabilidade de relacionamento com as pessoas, né? é, Porque hoje, se você não tem um bom relacionamento com pessoas, você não tem colaboradores, você não tem fornecedores que te auxiliam no seu negócio, né? Que são estratégicos. Então, cara, é sim. excelente, concordo plenamente. Obrigado por deixar essa mensagem também, que é super importante. Como que a gente pode pedir para um colaborador nosso fazer algo ou aplicar algo que nós não faríamos, né? Isso aí, vamos falar assim, É, o Deus que nos colocou aqui não faria isso, por exemplo, né? Jesus que esteve aqui conosco sim. também não teria não teria esse tipo de atitude, né? De fazer o que não, ele faz ou não, né? Então a gente tem que seguir exemplo. Parabéns, cara. E pessoal, esse foi um episódio bem diferente no sentido positivo, eu falo, né? Eu pouco sabia sobre rosas até conhecer o Leonardo e algumas pessoas um pouco antes dele. E é um mercado muito interessante. Então, fiz questão de convidar o Leonardo aqui, agradeço demais a sua presença, para ele também falar um pouco, né? Então, isso foi mercados e biológicos para vocês sobre rosas, tá bom? Obrigado por assistir, se inscreva no canal e o Agro é Bio. Forte abraço.